palavra? Dos adultos? Eles gostam lá, mas gostam de ficar aqui também. Eles ficam curiosos para saber o que a gente fala. E tem muita criança que chega em casa e ensina o pai o que o pastor falou no culto. Que seja assim na sua casa, com seus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos aí no seu lugar. Peça ao Senhor sabedoria, revelação, entendimento, graça. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque o maná dos céus, que é o Senhor, já está disponível para nós. Hoje nós queremos nos alimentar do Senhor, hoje nós queremos ser fortalecidos com essa palavra. Abre os nossos olhos, dá-nos revelação do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, nós vivemos um tempo, irmãos, que existem muitas críticas e muitas pedradas que a igreja, de uma forma geral, sofre. Muitas pessoas pensam mal da igreja. Então eu já conversei com gente que fala, eu não vou para a igreja, porque lá na igreja tem um monte de gente que é tudo frustrado. É tudo gente que queria fazer um monte de coisa, mas não pode, aí está tudo lá chorando junto. Mal eles sabem que a gente está aqui explodindo de alegria e prazer, de satisfação, que a gente ama vir nesse lugar. Eu sou assim, não sei você, mas eu amo estar aqui com os irmãos. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Mas uma coisa que nós temos que nos atentar é que nós precisamos enxergar a vida, a nossa vida, como Deus enxerga. Como que Deus enxerga a igreja? Como que Deus enxerga a sua vida? Porque lá ontem nas palestras eu ouvi uma pessoa dizendo, você é o resultado das suas decisões, das suas escolhas. Eu falei, misericórdia, eu não. Eu sou o resultado da bênção e da graça de Deus a meu respeito. Porque se eu fosse colher só o que eu planto, eu estaria mal. Quantos pensam assim também? Então eu preciso enxergar a vida da maneira que Deus enxerga. Eu preciso enxergar o meu casamento da maneira que Deus enxerga. Eu preciso enxergar as finanças na minha vida da maneira que Deus enxerga. Eu preciso viver de acordo com isso. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Como é que ora o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha. Como no céu, para aí. Seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita lá. Então eu preciso saber como é feito lá. Eu preciso saber como Deus vive lá. Porque para eu pedir isso para mim, eu tenho que ter consciência. Como é que Deus vive? Eu quero viver assim também. Então nós precisamos que a nossa oração não seja do céu para a terra. Não pense que a sua oração ela é desse contexto para um outro. Não, é o contrário. Você clama que as coisas do céu venham para a terra. A oração é dos céus para a terra. Então, eu estava dizendo, eu não creio na autotransformação, mas creio na transformação do alto. Aleluia. É a transformação que vem do Senhor. Então, existem diferentes doutrinas, ensinamentos, ênfases em igrejas. Tem igreja da família, igreja do não sei o quê, igreja da prosperidade. Mas acredite, Deus enxerga como um todo. Ele enxerga os seus filhos. Quem creu em Jesus, tornou filho, a Bíblia diz, recebeu o direito de ser filho, não é? Então, Deus enxerga a sua igreja de uma maneira. Será que é a mesma maneira que você enxerga também? Será que você, ao ponderar e analisar a sua vida, você está olhando da ótica de Deus, da ótica dos céus, ou você se conforma com esse mundo e você é modelado nesse mundo e as coisas desse mundo é que interessam para você? Eu quero ter a visão de Deus sobre a minha vida. Quantos querem também? Amém. Aleluia. Então, ao meditar sobre isso, nós chamamos isso de uma perspectiva espiritual. A gente descobre tantas coisas fantásticas. E hoje eu quero mostrar para você como Deus te enxerga. Eu quero ler com você um texto lá em Cantares, capítulo 4. Cantares, em capítulo 4, verso 1. Cantares é um livro poético,
né? Se você gosta de poesias, você vai gostar de ler. Mas a primeira coisa que ele diz aqui, porque em Cantares tem palavras do noivo e palavras da noiva. Isso aqui é um trecho, eu vou ler 4 versículos com você. E nós vamos tirar aí 7 elogios de Deus a seu respeito. Quem gosta de ser elogiado aqui? Aleluia. Faz um elogio aí para o seu irmão, deixa eu ver se você sabe. Acha alguma coisa aí. Nem que seja a cor do branco do olho. Tem 2 irmãos ali que um olhou para o outro e fingiu que eu não falei nada. Homem é péssimo para elogio, ainda mais elogiar outro homem, que coisa difícil. Oh Deus, ajuda-nos. Aleluia, volta para cá. Amém. Então, olha o que Deus diz a seu respeito. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Diga, eu sou a noiva. Só os homens, diga, eu sou a noiva. Você, homem, é uma noiva gloriosa. Na vigília vamos falar mais sobre isso. Mas é uma noiva que fala grosso. Não, fala não. Olha o que o noivo diz para a noiva em certa altura aí do texto. Como é formosa, querida minha. Como é formosa. Isso resume, né, o que eu vou falar a seguir. Mas essa é a visão de Deus ao seu respeito. Ele olha para você e considera você formoso, formosa. É tão bom ouvir isso do Senhor, não é não? Muitos crentes têm um equívoco em pensar que o Senhor só vai declarar isso quando nós formos glorificados. Tem crente que pensa isso. Não, essa vida é o seguinte, nós estamos aqui seguindo Jesus, a cada dia aprendendo mais, e aí quando a gente ficar igual a Ele, aí Deus vai olhar e vai falar, agora sim você é formosa. Mas não é muito isso que a Bíblia diz. Vamos ler um outro texto, depois eu volto nesse aqui. Efésios 5, 25. O apóstolo Paulo ensinando os homens, né, os casados, a tratar a sua esposa. Ele diz, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para que a santificasse e tendo-a, o que diz aí? Que palavra é essa? Purificado. Por meio da lavagem de água pela palavra, 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas preste atenção no texto, volta lá no 26. O texto diz, tendo purificado. Isso aqui está no presente, passado ou futuro? Hã? Você que é bom de português. Tendo purificado, ou seja, purificou. Isso significa que Deus já olha para você como alguém puro. Então essa visão de Deus ao seu respeito, ela é hoje, não vai ser depois. Hoje Deus já olha para você e enxerga uma igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem velhice, sem coisas semelhantes, sem defeitos. Por isso Deus é capaz de fazer o que escreve o escritor de Hebreus, onde ele diz que dos seus pecados ele não se lembra. Por quê? Porque ele já te purificou, ele já te santificou. Diga, eu sou justificado. Então Deus olha para você hoje e vê o quê? Uma noiva perfeita. É claro que o seu comportamento, né, o seu caráter está sendo moldado. Mas lembra que eu disse que Deus enxerga na visão dele. Nós enxergamos que nós estamos em constante crescimento, amadurecimento. Isso é um fato, mas é um fato nosso, terreno. Mas o fato celestial é que ele já te enxerga como uma pessoa perfeita.
Por quê? Porque ele vê o sangue de Cristo derramado em você. O sangue de Cristo que João olhou e diz: eis o Cordeiro que cobre o pecado. João falou isso? Eis o Cordeiro que disfarça o pecado. Eis o Cordeiro que camufla o pecado do mundo. Porque você sabe, lá no tabernáculo tinha um incenso. Para que serviu o incenso? Para Deus não sentir o cheiro do homem. Por quê? Porque o homem era pecador. Mas agora não. Você tem o bom perfume de Cristo. Ele está aí no seu interior, Ele está no seu coração, Ele mora dentro de você. E quando Ele se manifesta, o Senhor olha e enxerga Cristo. Ele não enxerga mais o seu erro, o seu pecado, sua falha. Ele enxerga Cristo. Ele vê o sangue derramado. Oh, como isso é precioso. Falei para o seu vizinho, o Pai enxerga Cristo em você. Então, aos olhos de Cristo, você é igreja gloriosa. Você é a noiva perfeita que Ele está preparando o casamento. Jesus está preparando o casamento. Porque o pecado na sua vida Ele já resolveu. Se você enxergar assim, com certeza você será livre de todo e qualquer pecado. Porque Ele já libertou você disso. Aleluia. Então, voltando lá em Cantares 4, verso 1. Primeiro elogio que Deus faz a seu respeito é: os teus olhos são como as das pombas e brilham através do teu véu. Então, a primeira coisa que Deus fala aqui é sobre os olhos. Por quê? Lembra o dia que você se apaixonou pela sua esposa? Lembra o dia que você se apaixonou pelo seu marido? O que você ficava olhando? Os olhos. Você olha outras coisas também, mas você faz uma análise, não é? Não vamos ser hipócritas aqui. Você olha o conjunto, mas depois o que fixa é o quê? São os olhos. Olha aí para o seu cônjuge, vê se ele ainda está com aquele olhar apaixonado. E isso às vezes a gente perde. Paixão é uma coisa que, né, é volátil, às vezes some, às vezes aparece de novo, não é? Mas o importante é a visão de Deus a seu respeito. Quando nós nos apaixonamos, a gente quer olhar nos olhos. A gente conta os dias para ir jantar com a pessoa e olhar e conversar e passar aquele tempo gostoso, sim ou não? Sim. Pois é, Deus também quer te olhar nos olhos. E a preocupação dele também é para onde os seus olhos estão olhando. Porque é terrível ter só um apaixonado. É ou não é? Você senta na mesa, você quer olhar nos olhos, mas a pessoa está olhando para outra coisa. É terrível isso. Mas Deus quer olhar para você. E os olhos dele, já te adianto, são olhos de amor, não são olhos de acusação. Mas ele também deseja que você olhe para ele. Ele deseja isso. Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente. Essa palavra firmemente significa sem desvios. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Olhando para Jesus. Então, olhar firmemente, olhar sem desviar, olhar sem distração. Você sabe, a tempestade, a agitação do mar, ela nos cativa os olhos. Os problemas, as tentações, são tudo coisas que vão desviar o seu olhar de olhar para Cristo. Mas Ele está dizendo, os seus olhos são como olhos de pomba. Você sabe, a gente fala pomba, eu até trouxe uma foto para você da pomba, porque muitos conhecem a pomba urbana. E é aquele bicho nojento, né? Aquele bicho sujo. Mas a pomba é isso aí, olha que coisa magnífica. O Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus, não é? E quais são as características dessa pomba? Você sabe, a pomba tem um poder, um alcance na sua visão, comparado até às águias, por exemplo. Ela enxerga longe.
Você já ouviu falar dos pombos correio? Por que as pessoas usam pombos para levar cartas? Porque ele vê longe. O pombo tem uma característica, você solta ele em qualquer lugar, ele volta para casa. O pombo é meigo, é doce. Olha lá que bonitinho. Então Deus está falando para você, você tem doçura no seu olhar. Ele enxerga doçura no seu olhar. Aleluia, os irmãos estão agitados hoje, por quê? Porque eu falei que você é uma pomba? Não estou falando que você é uma pomba, estou falando do olhar. Oh Deus, aleluia, o Senhor vai nos dar graça. Quando Deus diz que o nosso olhar é como os da pomba, e a pomba simbolizando o Espírito Santo, Ele está dizendo que os seus olhos são parecidos com os dele. Lá em Apocalipse, a descrição de João, de Jesus, ele diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Deus quer olhar para você e ver o Espírito Santo nos seus olhos. Você já encontrou com alguém assim, um irmão, uma irmã, que ele está tão cheio da unção, que só dele olhar para você, você sente a unção do Espírito de Deus? Olha aí para o seu vizinho, vê se você sente um arrepio. Vai falar, pastor, eu não sinto muito essas coisas. Pois é porque você ainda se olha de uma forma natural. Porque o dia que você olhar para você como Deus te enxerga, você vai sair andando por sobre as águas. Por isso que quinta-feira nós vamos fazer aqui um treinamento, porque nós queremos liberar poder. Aleluia! Então, Jesus está dizendo para você, quando Ele te compara um olhar da pomba, eu vejo doçura em você. E às vezes você olha no espelho e fala, pastor, mas nem eu vejo doçura em mim. Meu marido não vê, minha esposa não vê, mas Deus vê. Não importa o que aconteceu essa semana, Deus olha para você e diz, eu vejo doçura na sua vida. Eu quero estar junto de você, eu sou apaixonado por você, eu quero estar sentado à mesa olhando nos seus olhos. Você sabe, Pedro negou Jesus, e a Bíblia diz que depois que ele negou Jesus, ele olhou para Jesus e Jesus estava fazendo o quê? Olhando para ele. Agora, qual que era o olhar de Cristo ali para Jesus? Será que era aquele olhar, seu miserável, falei que você ia me trair? Olha aí. Será que foi esse o olhar de Cristo? Não, foi um olhar de apaixonado, de compaixão. Tanto é que ele se arrependeu amargamente. Mas ele não se arrependeu e foi tirar a vida como Judas fez. Não era um remorso, uma condenação. Era, na verdade, uma aproximação. Era como se Jesus estivesse falando, Pedro, eu ainda estou com você. Você errou comigo, eu te avisei que você ia errar, mas eu estou aqui, olha para mim de novo. E Pedro então continuou. Desanimou por um tempo, depois o Espírito Santo o chamou novamente. Falei para o seu vizinho, Deus vê doçura no seu olhar. Volta lá para o versículo de Cantares 4. Então, a primeira coisa, ele diz sobre os olhos. Segunda coisa, olha lá o que ele diz. Os teus cabelos são como rebanho de cabras. Eu sei que você pode não entender, né? O que tem a ver cabra com o meu cabelo? Vou te explicar. Cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Vê se tem uma mulher aí do seu lado. Fala para ela, os seus cabelos são como um bando de cabras. Olha que elogio bacana. Dia que a sua esposa assim se aprontar para um casamento, fala isso para ela. Mas olha o que acontece, presta atenção. Muitas cabras significa prosperidade. Melhorou? Quem que tinha muitas cabras? Os ricos.
Ele está dizendo, o seu cabelo é tão maravilhoso que parece coisa de rico. Melhorou, né? Vou traduzir para você aqui a Bíblia. E Gileade, você sabe, você pode colocar nas suas palavras, você pode falar, amor, você chama a sua esposa e fala para ela, os seus cabelos são tão bonitos como uma garagem cheia de Ferraris. É isso aí. Por quê? Está falando de prosperidade. E aí diz que são cabras que vêm de Gileade. Gileade, Jeremias, diz que há um bálsamo restaurador em Gileade. E esse bálsamo aponta para quem? Jesus. Jesus. Deus é capaz de enxergar a prosperidade onde você não enxerga. Porque o desejo dele é que você seja próspero. Diga amém. Amém. Mas eu não vejo isso. Pois é, mas Deus vê. E Ele quer aumentar as suas sementeiras. Ele quer suprir as suas necessidades. E Ele olha para você assim. E além disso, os cabelos também falam de maturidade. Porque os bebês nascem normalmente sem muito cabelo. E aí com o tempo vai crescendo. Deus enxerga maturidade na sua vida. Mas você fala, eu sou tão novo, eu converti há pouco tempo, eu não tenho tanto conhecimento. Pois é, mas Ele olha para você e fala, que maturidade bonita. Continua assim crescendo. Você já viu quando os filhos fazem, eu não posso falar muito que os meus estão aqui, aqueles desenhos, olha lá, ó. Os filhos fazem desenhos maravilhosos para a gente. Eles fazem o desenho, eu falo, nossa, Pablo Picasso ficou para trás. É assim que Deus enxerga você. Você às vezes faz coisas que nem você acredita. Mas Deus olha para você e fala, eu estou admirando a sua maturidade. Você consegue dar uma resposta diferente? Você sabe, quando a gente recebe a unção de Deus, as nossas respostas mudam. Não é? As reações mudam. E por mais pequeno que seja uma reação positiva à palavra de Deus, um crescimento em maturidade, o Senhor olha para você e fala, parabéns. Deus é tão impressionante, porque Ele nos leva a sonhar. E aí a gente acredita no sonho. E Ele nos dá dons para concluir o sonho, para conquistar o sonho. E a gente é cheio de capacidade celestial. E quando a gente conquista, o Senhor diz, parabéns. Mas Ele que fez tudo. Mas Ele olha isso para você. Por quê? Porque Ele quer investir na sua vida, Ele te enxerga na maturidade. Por isso Ele fala, os seus cabelos são bonitos. Ah, não sei pentear o cabelo, mas está bonito assim também. Ah, mas é enrolado, mas está bonito. É liso, mas está bonito. Por quê? Porque tem olhos de amor e acha você uma igreja gloriosa. E ele continua, verso 2 de Cantares 4, ele diz, são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, das quais produz gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Então, coloca a foto da ovelha aí para mim. Normalmente, você olha para uma ovelha, ela não é branquinha. Se você já viu uma ovelha, aqui em Portugal tem muitas, você anda aí nos interiores, ela não é branquinha. Mas quando ela é tosquiada, fica alva como a neve. Você sabe, Deus olha para você, aparentemente você não está branquinho, mas Ele olha para você e te enxerga puro, pureza. E Ele diz, seus dentes são brancos. Todo mundo hoje quer o dente branco, né? Tem gente que põe o dente que é tão branco, fica até meio azulado. Porque você quer dar um sorriso para as pessoas. Pois é, não importa como esteja, o Senhor olha e diz, eu amo o seu sorriso.
Por quê? Porque Ele te enxerga como uma igreja gloriosa. Diga amém. Então essa é a maneira como o Senhor nos enxerga, brancos. Os dentes também são sinais de maturidade. A criança vai crescendo, vai mudando, cresce os dentes, depois muda os dentes. Mas uma criança madura, um jovem, por exemplo, ele é capaz de mastigar. Os dentes falam de mastigação. E mastigar, é interessante que lá em Levítico, Deus dá a instrução para o homem comer dos animais que ruminam. Você sabe, pode tirar a imagem da ovelha. Você sabe o que é ruminar? Eu que vim lá de Goiás, e ontem eu falei bem de Goiás lá no evento, porque lá em Goiás ninguém faz feira, a gente colhe os frutos na rua mesmo, nos pés. A gente cumprimenta os macacos, anda a cavalo, lá em Goiás é assim. Não é, goiano? Os goianos ficaram bravos comigo. Ruminar significa, quando a vaca, por exemplo, ela come a relva, engole, mas ela tem um processo que ela volta o alimento para a boca de novo. Isso é ruminar. E Deus falou para o povo dele, se alimente só de animais que ruminam. Olha que interessante, esse ruminar tem um significado espiritual. Qual é o significado de ruminar espiritualmente? É aquele irmão, aquela irmã, aquele crente que consegue meditar na palavra. Então, quando Deus elogia aqui os dentes, Ele está dizendo, você tem maturidade. Como é precioso ver você meditando na palavra. Deus ama isso. Deus ama ver um cristão com a Bíblia aberta, estudando ali, se alimentando daquela palavra. Quem aqui já leu um versículo e ficou pensando nele o dia todo? Isso acontece muito comigo. Um versículo só, aquilo fica na sua mente. E aí você rumina, ou seja, você consegue extrair muitas coisas dali. Meditação. Vou falar para você, Deus ama quando você medita na palavra, porque Ele sabe que a palavra tem um poder restaurador, transformador, tem um poder de limpar você completamente. E Ele está elogiando isso. E está desejando que você viva na maturidade. Fale para o seu vizinho, medite na palavra. Toda vez que nós meditamos na palavra, os nossos dentes ficam brancos. Aleluia, olha que coisa poderosa. Seus dentes vão ficar brancos à medida que você rumina na palavra. A Bíblia não pode ser só um artigo de decoração. Tem muita gente que tem lá a Bíblia como decoração na sala, está aberta, normalmente lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabe, lá na palestra ontem, tinha muita gente dizendo o seguinte, eu vim aqui para tirar você da zona de conforto. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Eu também já ouvi demais, já até falei isso. E aí eu cheguei lá e falei, gente, desculpa aí, eu acho que eu tomei na contramão de todo mundo aqui. Porque já veio várias pessoas dizendo que quer tirar você da zona de conforto. Eu hoje quero colocar você na zona de conforto. Por quê? Porque existe um lugar onde a sua alma descansa. Está lá no Salmo 91. Mas a Bíblia aberta na sua sala não vai fazer daquilo realidade. Um conhecimento meramente natural não vai fazer com que os seus dentes fiquem brancos. É preciso de revelação. Sabe quando é que você vai ter revelação de um texto? Quando você meditar nele pelo menos 21 vezes. Você já ouviu pregações que o indivíduo que está pregando, a pessoa, ela diz algo e você diz, por que eu nunca pensei nisso? É porque você não meditou o tanto que o outro lá está meditando. Faz isso. E você vai se encher de revelações. E eu digo para você, Deus ama ver você cheio de revelações. Na verdade, Ele quer te dar.
Uma vez eu ministrei uma palavra aqui, e nós falamos sobre o Deus que se esconde. Já viu isso? Um Deus se esconde para quê? Para você achar Ele. Tem muita coisa escondida na palavra, à espera de você se debruçar, meditar, ler, falar, reler, estudar. Aleluia! Diga um amém forte aí no seu lugar. Amém. Aleluia! Vamos avançar, que meu tempo está quase acabando. Verso 3 de Cantares 4. Outra coisa que Deus fala, coloca aí para a gente. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa. Quando você ouve fio de escarlata, de qual história você se lembra? Quem? Raabe, a prostituta de Jericó. A Bíblia diz que os espias foram para Jericó. E quando eles chegavam lá, eles foram acolhidos por essa prostituta. E sabe o que ela falou para os espias? Eu conheço o seu Deus. O seu Deus é aquele que... Qual foi a expressão que ela usou? O seu Deus é o Deus que secou as águas do Mar Vermelho, quando eles atravessaram. Essa atitude, a Bíblia diz que Deus viu fé. E aí o que aconteceu? Jericó estava destinada à destruição. Você conhece a história? Os homens de Deus cercaram aquela cidade e eles, ao tocar na trombeta e ao gritarem, todas as muralhas caíram. A cidade se despedaçou. Mas teve uma parede que não caiu. Qual foi a parede? Da casa de Raabe. E aí os espias que estavam lá, antes disso acontecer, falavam para ela: coloca uma fita, um fio de escarlate. Escarlate é a cor vermelha viva, a cor do sangue. Coloca um fio na sua janela, porque quando vier a destruição, você vai ser poupada. Ou seja, Deus viu naquela mulher fé, traduzindo para os dias de hoje, fé em Jesus. Ela foi salva. Ela foi salva da destruição. Por quê? Porque creu em Deus. Ela viu as maravilhas de Deus e algo no seu coração fez com que ela aceitasse aquilo e absorvesse essa salvação. Sabe, quando Deus diz que os seus lábios são como fio de escarlata, Ele está dizendo isso. A sua boca é cheia de palavras de vida, porque tem o sangue de Cristo em você. Você sabe, as suas palavras não são comuns. Se tem ali uma roda de pessoas conversando, olha lá o fio da escarlata na imagem que eu trouxe para você. Hoje eu estou ilustrativo. Era mais ou menos aquilo ali. As suas palavras não são comuns. Por quê? Porque você foi salvo. Você foi livre da ira de Deus. Logo, as suas palavras são doces. As suas palavras são transformadoras. As suas palavras trazem vida. Você pode não acreditar nisso ou nem perceber isso, mas quando você fala, quem está morto, ele enxerga vida em você. Talvez você não tenha palavras bonitas, mas Deus olha para você e fala: a sua boca é vermelha, está coberta pelo sangue, as suas palavras são doces, as suas palavras são graciosas. Então, olha o que Deus está falando a seu respeito. Quem recebe diz amém. Amém. O vermelho simboliza o sangue. Então, quando nós abrimos a boca, as palavras de esperança, de salvação. Você sabe, Deus falou que você tem o ministério do quê? Da reconciliação. Todos nós temos isso. O que é o ministério da reconciliação? Você pode conectar uma pessoa a Deus através da sua boca. Por quê? Porque você está em Cristo. E a hora que você pega na mão de quem não está, a vida pode ser transferida através de você. E Deus está olhando para você e está falando: a sua boca está cheia de vida. De vida. Tanto é que quando alguém passa mal, a boca fica branca. Por quê? Perde a vida. Falei para o seu vizinho: as suas palavras são doces,
são graciosas. Você ministra graça. Então, quanto mais saudável você é e mais cheio de vida, mais a sua boca vai ficar vermelha. Continuando. Deus, então, no verso 3, além da boca estar formosa, ele diz: as tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Essa palavra face no original é têmpora, que significa essa região aqui, ó, entre os olhos e a orelha, aqui em cima. Isso aponta para os nossos pensamentos. Quando você vai lembrar de alguma coisa, você põe a mão na cabeça, porque você está querendo extrair o pensamento, sim ou não? Parece que o pensamento está nessa região aí, mas há um significado espiritual nisso. Por quê? Porque Deus está olhando os seus pensamentos, e Ele elogia os seus pensamentos. Mas olha que coisa estranha, porque vira e mexe nós temos pensamentos horríveis. Você não tem, não? Ou é só eu? Às vezes nós temos pensamentos que não temos sequer coragem de falar para alguém. E Deus está dizendo, elogiando os nossos pensamentos. Por quê? Porque Deus só consegue ver o que você pensa de bom. Eu acho que você não entendeu. Tem muitos cristãos dentro das igrejas condenados. Mas não é o Espírito Santo que condena. O que condena é a lei. Está escrito em vários lugares da Bíblia. Mas você sabe que há cristãos que sentem-se condenados até pelos pensamentos que ele tem. Deus está falando para você hoje, eu estou olhando para os seus bons pensamentos. Larga os outros. Traz à memória o que dá o quê? Esperança. E ele está dizendo, a sua cabeça, suas têmporas são como uma romã partida. Você sabe que cor é a romã? Vermelha. Põe uma imagem da romã aí, por favor. Hoje eu estou te trazendo tudo. A romã é vermelha. Um suco da romã, que cor que é? É o vermelho escarlate. Isso aponta para quê? O sangue de Cristo já limpou a sua mente. O sangue de Jesus está sobre você. Você não precisa aceitar esses pensamentos terríveis na sua cabeça. Você não precisa viver de forma negativa. Você não precisa viver debaixo de condenação pelas coisas que você sente ou pensa, porque o Senhor já limpou a sua mente. Ele diz que você tem a mente de Cristo. Aleluia! Os judeus têm uma crença, eles acreditam que a romã, ela possui 613 sementes. Alguém já ouviu isso? 613 é exatamente o número de todas as leis do Velho Testamento. Mas eu não quero encher sua cabeça de lei. Mas se tem 613 sementes, significa que você tem muitos pensamentos que podem gerar uma árvore. Olha o tanto de vida que há em você. Deus está falando, tem muita semente aí para ser plantada. Tem muita coisa boa que eu coloquei aí na sua mente. Tem muita intuição espiritual, tem muitos sonhos, tem muitas visões proféticas. A sua cabeça está cheia disso. Romã, na Bíblia, aponta para uma colheita muito produtiva. Se você estudar ali as raízes da palavra. Ele está dizendo que você tem uma mente produtiva. E eu preciso enxergar da maneira que Deus me enxerga. Eu preciso confiar que o Senhor me deu sementes para eu plantar, para eu lançar, para eu fazer o bem, para eu desenvolver tudo que Ele tem para mim no reino dEle. Ele quer que você saiba disso. Por vezes, nossos pensamentos não são tão bons. É por isso que o Senhor passa o sangue na sua mente, para você ser purificado disso também. Diga aí para o seu vizinho, você tem pensamentos abençoados.
pensamentos abençoados. É isso que Deus enxerga. Ah, pastor, e os maus pensamentos? Joga fora, porque Deus também já jogou. E as memórias? Mais ainda. Lembra que a gente pregou aqui para você olhar para frente? Eis que faz coisa nova, que está saindo à luz. Aleluia, eu estou nesse momento. Sexto elogio que o Senhor nos faz. Verso 4 de Cantares. Esse é o penúltimo. Para você que está fazendo as contas aí, está ansioso. É o penúltimo, só falta mais um. Tenha paciência. O teu pescoço é como a torre de Davi. Edificada para o quê? Arsenal. 1000 escudos pendem dela. Todos broquéis de soldados valorosos. Presta atenção nisso. Ele diz que o seu pescoço é como a torre de Davi. Pescoço na Bíblia aponta para a justiça própria. Porque quando Deus diz que o povo é rebelde, a Bíblia usa a expressão, como é que é? De uma dura cerviz. O que é dura cerviz? É o pescoço duro. Sabe aquela pessoa que não consegue se dobrar? É o soberbo. Não consegue se dobrar. Não consegue se humilhar diante de Deus. Seu pescoço é duro. Ele só consegue olhar para ele mesmo. E Deus está falando, você não é assim. Você é como a torre de Davi. Você sabe por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Lá em Atos responde. Vamos ler Atos 13. Verso 22. E tendo tirado a este, aqui está falando de Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dado testemunho, e disse, achei quem? Davi, filho de Jessé. Por que ele era homem segundo o coração de Deus? Está escrito aí, ó. Homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Enquanto você tem de um lado um povo rebelde de dura cerviz, que não se dobra diante de Deus, que não se humilha diante de Deus, nós temos um outro que diz, Deus, seja feita a tua vontade. E aí Davi começa a reinar. A primeira preocupação de Davi era trazer a arca da aliança que estava lá esquecida, numa tenda, construir um templo bonito, à altura de Deus, e trazer a presença para o centro. Deus está falando isso para você hoje. Ele está elogiando o seu pescoço, mas Ele está dizendo, você é alguém que fará a minha vontade. Só de você estar sentado aqui hoje, Deus está elogiando isso, falando, você é aqueles que vão fazer a minha vontade. Você é aqueles que vão ser achados também. Você é aqueles que se dobram diante de Deus, que tem sensibilidade da presença. Nós vamos falar muito disso na vigília, a presença de Deus. Quando um cristão sente a presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é se curvar diante dessa presença e dizer, bendito seja o Senhor. Eu não quero ser um homem de dura serviço. Eu não quero ser um homem que faz a sua própria vontade. Eu não quero usar Deus como um amuleto. Deus, está aqui meus projetos, vem me abençoar. Não quero essa vida. Eu quero é jogar fora meus projetos e falar qual que é o seu para mim. Eu quero jogar fora os sonhos e dizer qual é o seu sonho para mim. Por quê? Porque Deus tem pensamentos mais elevados para todos nós. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Por último, verso 5. Vamos encerrar. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Bom, eu trouxe também a foto de 2 gazelas. Porque você já está aí pensando coisa. Olha lá, que maravilhoso. Os homens sabem muito bem o que é apreciar isso. Que eles são visuais. Não vou falar disso, que o assunto é só para adultos. Mas quando o Senhor diz
sobre o peito, interessante que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, coloque aí, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo faz, verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Quando a Bíblia fala do peito, está dizendo dessa região aqui. E aí Paulo diz que existe uma couraça que protege o peito do homem que vai para a guerra. Mas ele faz uma análise dessa couraça de uma forma espiritual. E ele diz, tem duas coisas poderosas para você tampar o seu peito. É a fé e o amor. A fé e o amor. Diga aí para o seu vizinho, você precisa ser cheio de fé. E precisa ser cheio de amor. Você sabe o que Deus quer dizer com esse elogio? Parece uma coisa íntima do casal, e obviamente é, de forma natural. Mas de forma espiritual, Jesus está falando que Ele acredita em você, porque Ele está vendo fé e amor na sua vida. Ele está vendo você vestido disso. Ele está vendo você cheio de esperança. Ele está vendo você clamando mesmo em dias difíceis. Ele está vendo você querer viver nesse amor. E você sabe, a gente vive no amor por muitas vezes de forma errada, porque a gente quer basear o nosso amor como o amor que nós sentimos para com Deus. Mas não é isso que protege o nosso coração e a nossa vida. O apóstolo João diz, nós amamos, nós sabemos amar, nós sabemos dar amor às pessoas, mas porque Deus nos amou primeiro. Deus está olhando aí para o seu coração, seu peito. Ele está dizendo, eu estou feliz porque você está cheio de fé e amor. Eu estou feliz porque você está fluindo junto comigo. E a nossa fé e o nosso amor a cada dia cresce. Da mesma maneira que o peito feminino cresce, não é? Isso tem uma simbologia espiritual, que é o crescimento da fé e do amor. Agora, como é que vem a fé? Como é que a fé aumenta na sua vida? Ouvindo palavra, mas palavra de quem? Porque tem muita palavra por aí. Tem a palavra dos coaches, tem a palavra de Moisés, tem a palavra dos profetas e tem a palavra de Cristo. Mas a palavra de Cristo não é mais uma no meio de todas. Ele é a palavra. E Deus está olhando para você e está enxergando o crescimento da fé e do amor. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra. Você está sendo suprido por a palavra. Não é mais uma, é a palavra, é Jesus. Jesus. Lá em Cantares 8, tem uma jovenzinha que aparece e ela está triste porque o texto diz que ela tem o peito pequeno. Isso aponta para essa falta de crescimento, de favor. Quando você cresce em amor, em fé, o favor de Deus aumenta. E você continua desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe, hoje é o dia de você lembrar desse amor. Hoje é um dia de lembrar do seu Salvador. Nós vamos celebrar a ceia nesse instante, para que a fé e o amor aumente. Mas eu quero voltar a dizer o que eu disse no início. Você precisa enxergar a sua vida do ponto de vista de Deus. Deus está olhando tudo isso em você. Deus está elogiando todo você. Mas por que Deus faz isso? E a maioria desses elogios aqui
estão aqui na região da cabeça. Porque você reflete a imagem de quem? Cristo. E Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Por que Deus está te elogiando tanto hoje? Porque você está refletindo Cristo. Não é nós, é apesar de nós. Não é a pessoa em si, não é a habilidade que eu tenho, não é a confiança que eu tenho, não é a minha característica, é Cristo em mim, é Cristo sendo exalado nos poros da minha vida, é Cristo saindo pela minha boca, é Cristo saindo pelos meus olhos, é Cristo na minha mente, é Cristo no meu pescoço, é Cristo. E hoje nós queremos exaltar quem? Jesus. Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar por essa palavra, para que ela penetre no seu coração e você enxergue a sua vida a partir dos olhos de Deus. Deus enxerga Cristo em você. Você não é para andar como aquele que está solitário, abandonado, perdido. Não, você está andando com Deus, você é um filho amado. Você é um filho, aquele que Deus olha lá do céu e diz, eu tenho prazer em você, eu amo você. Mas tudo isso é por causa de Jesus. Sem Jesus não existiria nada disso. Sem Jesus seríamos meros mortais, pecadores, destinados ao inferno. Mas graças a Deus, porque Ele veio nos resgatar. Ele veio nos trazer vida e nós estamos aqui exalando vida, transbordando vida, passando vida em todos os momentos, as áreas. Feche os olhos no seu lugar. Comece a agradecer ao Senhor pela vida. Comece a agradecer porque Cristo um dia te encontrou. Um dia você foi encontrado pelo Senhor. Um dia Ele escreveu a sua história. Um dia Ele decidiu te abençoar. Ele decidiu te dar o reino. E Ele diz para você, não fique triste, porque o Pai se alegrou em compartilhar o reino com você. Oh, enche o seu coração agora de vida, de esperança. Enche o seu coração de amor e fé. Deixa a sua fé hoje aumentar. Não é por causa de você, não é o que você faz ou deixou de fazer que muda a opinião de Deus ao seu respeito. Ele olha para você com olhos de amor. Ele olha para você com todas as boas expectativas da vida. Ainda que hajam pensamentos dominando a sua mente, ainda que hajam coisas negativas, coisas ruins, Ele não está olhando para isso. Ele está chamando você para viver uma vida abundante. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. E a verdade é que Cristo mora dentro do seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia.